Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Arte. E hoje, Jairo, vamos falar tudo sobre mídia com esse cara que chegou com um sorriso no rosto, incrível. Super bem vestido, uma simpatia, né, cara? Exatamente. Vamos falar sobre mídia, dados e como as coisas estão funcionando em 2024, cara. Thiago Fernandes com a gente aqui, meu senhor. Obrigado, super bem-vindo. Palmas da nossa plateia. Agora ele já sabe, né, cara? Ele tá na thumb, tá no... Mas a gente gosta de fazer essa surpresinha, enfim, né, Thiagão? Obrigado, cara. Você falou simpático aí, as pessoas acho que me conhecem mesmo. Acho que pra perceber minha simpatia demanda um tempo ali, o impacto imediato geralmente é mais... Tem uma cara mais fechada, assim, a testa mais franzida, o pessoal fala, e ele é bravo. Mas você passa muito tempo analisando os São dados. Paulino, meu, gente boa pra caramba. Vai no jogo hoje. Vai no jogo hoje, sensacional. Cara, antes de a gente começar a bater um super papo com o Thiago aqui, cara, acessa lá 21live.com.br, você que tem uma agência e quer controlar melhor aí, né, os seus jobs, os seus contratos e parar de perder dinheiro, cara. Isso mesmo. O 21 Live é uma plataforma que gerencia aí sua agência, dando uma plataforma para cada cliente seu poder trocar arquivo, fazer solicitação, organizar de fato a sua vida para você olhar aquilo lá e respirar melhor, enfim, e ser feliz mesmo. Então marca uma demonstração com o pessoal lá, 21live.com.br e seja muito feliz, né, cara? Exatamente, porque ter agência é super legal e às vezes você vive um pesadelo desnecessário, meu amigo. Maravilhoso. E pra você que tá aí também já sabe, PCM30, 30% de desconto na Domino's, hein? Pedir pra família lá, usa o cupom PCM30, válido pelo aplicativo ou pelo site da Domino's, só pedir PCM30. Muito bom, cara. Esse episódio tá também na Academia 21 Live, cara. Acessa lá academia.21live.com.br e você pode ter um certificado, cara. Exatamente. Você vai emitir um certificado assistindo o episódio lá, outros episódios do Pizza com Marketing também, porque o Thiago vai dar uma aula hoje de mídia e dados atualmente, Tá velho. Vou até me ajeitar na cadeira aqui, não tava preparado pra dar aula, não. Pô, legal. Thiagão, você quer começar? Vamos começar com tudo. Seja super bem-vindo aí mais uma vez, né, cara? E a gente, pra começar, pra abrir esse bate-papo aqui, né, eu queria que você falasse desse profissional de mídia, cara. Quem que ele é hoje em 2024? Você que viveu todas as transformações aí. O que esse cara tem que ter? Quais são as características? O que ele tá olhando hoje? Dados, essa... multidisciplinar, né? 50 mil coisas. Eu queria que você começasse o bate-papo. Uma pergunta simples. Pô. Já foi direto ali, Uma hora pra responder. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, prazer estar aqui. A minha trajetória, eu passei por várias visões de mídia diferentes, vários focos diferentes. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição importante do mercado. Acho que não é específico da mídia, né? A mídia também vai ser impactada por isso. Acho que a gente está passando por um movimento de adoção de inteligência artificial, entender ela como uma ferramenta que pode ajudar a gente no dia a dia, qual que é o papel que ela vai poder cumprir, né? Até onde que ela vai, até onde que o humano vai. Mas isso vai impactar o mídia também, né? O mídia ele é um cara que eu brinco, né? Eu falo isso em reunião com o cliente. O meu papel, acho que o papel do mídia, ele é um grande tradutor de comportamento humano. Nossa, animal, eu acho que é isso, cara. A gente usa dados, usa ferramenta, usa observação para a gente conseguir traduzir hábitos, comportamentos, preferências em oportunidades das marcas se conectarem com as suas audiências. Então, o mídia ele tem que ser inerentemente curioso, um cara investigativo, um cara observador. Eu acho que essas são as características que vão, de alguma forma, passar ali, fazer parte de um bom profissional de mídia. O cara tem que desenvolver um pouco desses skills. Eu acho que faz parte, né? Porque acho que você já deve ter escutado isso milhões de vezes. Não existe receita de bolo para nada e para a mídia também não existe. Acho que a mídia cada vez mais tem um papel criativo dentro da jornada, né? Não basta só a gente encontrar esses espaços para se conectar com as marca e consumidor, mas você tem que fazer essa conexão acontecer de modo genuíno, de modo diferente, de modo inovador, de modo impactante. Então, o mídia hoje ele bebe um pouco de todas as outras disciplinas, né? Ele precisa entender do negócio, que antes era um papel muito do atendimento ali, da estratégia. Ele tem que ser criativo. Participar, exato, ele tem que saber de dados, então isso ficava com áreas como BI, como pesquisa de mídia, por exemplo, que era uma área mais antiga, mas que ainda existe em algumas agências. Então, ele é um profissional hoje que ele é muito multidisciplinar. Ele precisa entender um pouco de tudo, trafegar bem em todas essas áreas
para que ele possa cumprir esse papel, essa tradução desse comportamento. Animal, cara. É uma antropologia, assim, no final do dia, né, cara? Muito. Tipo, e eu queria entrar até nessa onda que você matou muito forte ali, né? Tradutor do comportamento humano, né? No seu dia a dia, cara, teve algum case que você possa trazer pra nós que você tava, sei lá, passeando com a sua família ou então você teve um insight ali, pô, tal campanha a gente precisa veicular mais em tal avenida ali de oportunidades ou de um veículo específico? Conta um pouquinho mais pra gente aí, de dia a dia mesmo seu, sabe? Tá. A gente fez uma reunião recente com um prospect barra cliente nosso, em que surgiu um insight que não foi meu, mas surgiu um insight sobre como a gente poderia conectar com um momento de lançamento de um produto. Tá. E aí a gente conectou isso com uma plataforma de mídia que era algo que estava ali no nosso dia a dia, que eu tentei pensar sobre como eu gostaria de ser impactado por aquele momento, como a marca poderia se conectar comigo de uma forma mais relevante, que fosse diferente do que a gente já está acostumado. E aí isso acabou surgindo de algo que eu não que eu observei, mas de como eu me coloquei no papel do consumidor ali para tentar contribuir e achar esse momento de conexão. Assim. Eu acho que ali, né? acho que o mídia hoje ele exercita muito esse papel criativo, muito menos sobre como a coisa sobre a entrega, sobre o final da jornada ali, né? Sobre o plano de mídia. Sobre a mensagem chegando. Tem um exercício da criatividade estratégica sobre como você usa o dado de um jeito diferente, sobre como você faz essa conexão da informação com algo acionável para o seu cliente. E acho que a criatividade do mídia, que ele é um cara que ele exercita mais o lado ligado com exatas ali, né? Com cálculo, com as coisas mais cartesianas, que está muito mais ligado numa parte estratégica. Eu tô mais para esse lado, né? O meu perfil ele é mais exato do que humano. Eu acho que no dia a dia eu tento balancear isso um pouco. Mas o meu exercício de criatividade, assim, ele está muito mais ligado numa parte mais estratégica do que numa parte mais criativa do ponto de vista do exercício da criatividade da campanha em si. Animal. Surfando essa onda, você acha que antigamente, se a gente for fazer um paralelo com antes e hoje, aí, antigamente era uma interrupção, né? Tipo, você era interrompido o tempo inteiro. Então, era fazer um anúncio na TV lá, colocava no rádio, etc e tal. Hoje, as coisas elas vêm tomando um outro, né? Até puxando para esse lado da estratégia, né? Os anúncios, eles não são mais uma interrupção, né? Tem de ser, né, ali fazer parte do dia a dia. Usa-se muitos influencers para fazer isso, né? Por isso que você acha que tá até colocando nessa questão, tipo, tem que fazer parte do dia a dia, o produto ele entra ali, mas ninguém percebeu, mas quando viu, fez um grande resultado. Você acha que isso tende a se estender, né? Ou o comercial, né? Até como o próprio YouTube já colocou, né? Coloca muito, agora aumentou, agora 30 segundos, já foi para 30 segundos no YouTube. Esses dias no próprio streaming da Disney também já entrou comercial também, já entrou como uma interrupção. Você acha que esse movimento também vai voltar? Não? Como que você vê tudo isso aí? Eu acho que esse momento da interrupção, a gente como cultura, né? O brasileiro, Sim. por ser um país que foi moldado muito pela TV aberta, eu acredito que a interrupção ela não tem esse peso tão grande para o brasileiro, não se incomoda tanto com a interrupção como talvez outros países, outros mercados se incomodem. Até mesmo porque culturalmente a gente, né, cresceu com a Globo. Exato. Aí o tempo inteiro, isso. Né? Eu acho que hoje acho que a gente está evoluindo na proposta de formatos e de ofertas de mídia dentro dos players. Eu acho que a interrupção, ela tem, inclusive, em alguns momentos, ela tem um papel importante. Acho que interromper, em alguns momentos, ela tem
Acho que você precisa usar direito essa interrupção, mas a interrupção, acho que ela cumpre, inclusive, um papel. Legal. Se você pensar numa ação de merchandising, por exemplo, ela está lá integrada com conteúdo, mas ela não deixa de ser um momento de interrupção. Sim. O cara está lá, de repente, para assistir uma apresentadora falando de outros temas que não de uma propaganda, de um produto, de uma marca. Mas aquele momento de interrupção, ele tem valor, ele entrega um impacto de mais qualidade, de maior atenção. Mesmo nas plataformas de streaming, né? A pausa hoje, ela é um ambiente de mídia. A gente, inclusive, para alguns dos nossos clientes, a gente usou o Pause Ads, que ele é um formato de mídia na pausa, na interrupção. A gente, para a Febraban, a gente lançou uma campanha onde o mote ele era a interrupção, né? O conceito passava pela interrupção, que era uma campanha para combater fraudes. Então, a interrupção, ela ainda faz parte. Legal. Eu não vejo ela como um grande issue. Acho que eu trabalho com clientes hoje que enxergam a interrupção como um grande issue. Eu tento equilibrar um pouco e eu acho que a gente pode, inclusive, usar a interrupção em favor da comunicação. Animal. E aí vai a criação mesmo da dinâmica, né? Porque uma peça extremamente criativa, o cara quer ver aquilo, né? A gente tava, antes de você entrar, a gente tava falando de 2, 3 peças, né? Sim. São fenomenais, enfim. Não vem nem o caso agora que você fala, quero acompanhar isso aqui. Precisa ter valor, né? Exato. Acho que assim, se for interessante o suficiente, a interrupção, ela perde. Ela perde o sentido ali, né? Você colocar uma campanha ou uma peça criativa excelente que tem essa interrupção, eu não acho que é um problema, porque vai ter também as campanhas ruins que entram organicamente e vão continuar sendo ruins. Então, eu acho que do ponto de vista de consumo, eu acho que o brasileiro ele vê menos problema na interrupção, desde que isso seja combinado, né? Quando a gente assistia a Globo lá atrás, ali, ou TV aberta, aquilo por padrão, tá ali, né? Eu acho que quando você tem um movimento, como por exemplo, o que está acontecendo com os streamings agora, né? Que você tem um modelo de negócio que aí no meio do caminho você muda a regra do jogo, isso tende a ser problemático. Mudar a regra do jogo é o problema, não a interrupção o problema. Animal. Ô, Tiagão, cara, sensacional, meu. Como que você vê hoje, dentro da sua pasta ali de mídia, o papel dos influencers mesmo, assim? Tá no seu guarda-chuva, tá em outra área. Como que você falaria para as agências organizarem isso? Até como uma mentoria aí para a galera, né? Nosso público majoritariamente aí trabalha com agências ou tem agências de vários tamanhos. E aí, beleza, vamos concentrar a área de mídia só para os veículos, enfim, e aí influencer é outra dinâmica, porque tem conversação, tem uma série de coisas que também fazem parte ali. Como que você vê isso na sua jornada e o que você falaria para as pessoas aí das agências? Eu acho que ele é um papel compartilhado. Eu acho que vai depender muito até do tamanho da agência, né? Da dimensão da agência. Eu acho que mídia, planejamento estratégico, conteúdo, são áreas que se integram muito no dia a dia. E a gestão do influenciador passa muito por isso também, né? Por uma visão de território, de conteúdo que vai se conectar com a marca, sobre como você compra, mensura e obtém resultado a partir disso. Então, ele tem uma bola dividida ali entre vários stakeholders dentro da agência. Mas a visão sobre influência e conteúdo, que eu acho que são duas disciplinas que elas andam muito próximas, tem um mundo muito particular ali, né? Tem uma dificuldade, às vezes, da mensuração. Você tem uma gestão diferente, que às vezes não é uma gestão como o mídia tem hoje com os veículos, porque às vezes ela acontece com o próprio agente do influenciador, que é uma dinâmica diferente, talvez ela seja até menos profissional em alguns momentos. Tem um papel importante criativo nisso, né? Sobre como você usa a voz do influenciador ali, mas como você pluga um pouco da visão da marca sobre o próprio briefing que a marca quer passar ali e que aquele influenciador precisa cumprir. Eu acho que ele tem um mundo muito específico e que, dependendo do peso que isso tem na estratégia da agência, poderia ter uma visão específica e dedicada, com metodologia, com ferramenta, porque às vezes não são as mesmas ferramentas, não é o mesmo skill às vezes, né? Às vezes o skill do gestor do influenciador, ou desse cara que está olhando para o marketing de influência, para o conteúdo,
ele tem mídia ali no meio porque tem uma visão de mensuração, tem uma visão de quantos impactos você vai ter, como que você vai medir, como que você vai medir o resultado disso, como isso se conecta com o todo, mas é uma gestão quase criativa. Ela é um pouco diferente, né? Então, assim, funciona dentro da mídia. Eu acho que a mídia, quando o influenciador, né, como a disciplina marketing de influência, ela está acontecendo via um player específico desse mercado, uma agência que hoje tem casting, que tem metodologia, talvez isso possa acontecer de forma tranquila e orgânica via mídia. Mas quando é uma gestão mais direta, sem o uso desses terceiros, e aí eu acho que ter uma área específica dá a robustez que a disciplina demanda e merece. Sim, sim. Animal, faz sentido pra caramba. Meu. Sensacional. Hoje vocês estão criando uma nova área lá, né? Que é a Isso. Intelecta. Intelecta. O que é essa nova área? O que vocês estão trazendo de novidade aí pra galera já copiar? Já. A gente está num processo de desenvolvimento ainda da Intelecta. A Intelecta, ela é mais do que uma área, ela é uma visão, ela é uma combinação entre a nossa visão, metodologia, parceria, ferramentas sobre como a gente consegue endereçar problemas que a gente sabe que são problemas que o CMO vive no dia a dia e que nem sempre isso faz parte do core de serviço de uma agência. Sobre como você extrai uma visão de resultado e retorno sobre cada real que você investe. Isso, com certeza, faz parte da dinâmica de uma agência, mas isso demanda metodologia específica. Às vezes, você precisa plugar um marketing mix modeling ali, alguma ferramenta estatística. Existem outros produtos que, às vezes, não fazem parte do core, né, da entrega padrão de uma agência full service. Então, ela vai estar lá focada em entregar comunicação, entregar planejamento estratégico. Mas, por exemplo, SEO, por exemplo, não são todas as agências que entregam isso. E ele é um produto que ele é orientado para dado. É uma consultoria de Martech para entender se ferramenta, processo, output, está tudo conectado para o que o cliente espera. Então, tem alguns produtos muito orientados por dados que a gente está agrupando dentro da mesma que a gente chama de uma unidade de negócio, mas mais como uma visão para a gente agrupar a visão disso, né? Ter uma proposta de valor sobre dados e os produtos e serviços relacionados a dados que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Então, a gente tem outros núcleos que têm o mesmo papel dentro da agência. Então, a gente tem a IDX, que é o nosso hub de inovação, que é uma proposta similar, mas focado em produtos como design de experiência, até tem uma parte de growth que acontece ali, ideação de produto. Então, a gente, lá na agência, a gente acaba agrupando em unidades de negócio distintas para que a gente possa entender até a atração daquilo, né, para o mercado. Então, a gente está ampliando a nossa oferta de produtos e serviços para o mercado, para os nossos clientes e para os nossos prospects, englobando mais produtos orientados por dados que hoje não fazem parte, por exemplo, da entrega padrão de uma agência. Legal. Cara, eu tenho uma pergunta que você vai contribuir muito para o mercado nacional. Espero. Nessa discussão. Veremos. Vou até arrumar minha postura aqui, que é o seguinte... Ele coloca uma pressão em você, né, Tiagão? Não, eu vi alguns episódios antes de vir pra cá. Nenhum deles foi tão assim, vão direto ao ponto assim. Não, mas teve um aquecimentozinho lá, já me jogaram na fogueira direto. Não, mas você é a pessoa indicada, cara, pra contribuir de uma forma que vai ficar, enquanto os servidores do Spotify, do YouTube permitir, vai ficar pra sempre essa sua resposta. Uma vez um profissional fez uma analogia, cara, muito inteligente, eu não lembro o nome dele, então você me desculpa, que era assim, a verba de mídia, ela é parecida com a verba de uma construção de uma casa. Olha só que interessante, cara. Uma casa, ela precisa ter lá o alicerce, as paredes, janela, porta, infraestrutura e o teto. Aí você entrega a casa, então tem um budget para aquela casa. E, às vezes, o cliente não tem o budget de mídia para colocar o teto na casa. Como que você orienta os clientes, cara? Fala assim, cara, essa verba para o que você quer não vai dar.
até para contribuir com as agências, né, cara? De pequeno porte, enfim, de todos os portes. Mas sejam criativos. Pô, tudo Perfeito. bem, mas sabe? Por favor, Tiagão, Vivemos com isso. você. Eu vou trazer uma outra analogia aqui. Uhum. Eu vou citar o nome do dono da analogia. Eu escutei isso a primeira vez de um profissional que trabalhou comigo na Lowy, que se chama Marcelo Sarti. Tá. Uma vez eu estava com ele numa reunião e ele falou para um cliente: não cabe um peru num pires. Se você tentar fazer caber um peru num pires, não vai caber. Muitas vezes isso acontece. Tem uma ambição de querer dominar o mundo, às vezes com uma realidade de budget que não existe. Não tem nada melhor para você trazer luz para isso do que estar embasado por dados. Não é sobre subjetividade, não é sobre eu acho, é sobre dado. O dinheiro, a relação entre mídia, entre o seu investimento e o retorno, ele é financeiro, né? Assim, é uma relação que não... Ela é uma troca ali, né? É alguém oferecendo um serviço por um preço e você comprando aquele serviço por um preço. Então, a gente sempre tenta usar dados para tentar mostrar que a estratégia ela é o mais robusta possível, mas tentando trazer muita clareza sobre o potencial de resultado que você vai conseguir extrair daquilo. Então, assim, isso é algo que a gente passa no dia a dia, né? Sobre como ter que defender, às vezes, aterrissar um pouco melhor a realidade sobre o que determinados budgets são capazes de construir. A gente, lá na agência, a gente brinca muito sobre... o quanto que a gente não acredita em soluço criativo. Porque tem isso também, né? Às vezes tem aquela visão one shot do negócio. Eu preciso construir isso e eu tenho essa verba para esse momento e nada mais. E assim, as coisas, às vezes, elas também não acontecem automaticamente, leva tempo. A gente estava... Antes de vir para cá, eu estava numa discussão com o Marco, que é o nosso head de estratégia e inovação, e aí a gente estava vendo um dado que, para você começar a colher resultado de equity de marca, leva 4 anos. 4 anos? Para você atingir o pico de resultado, né? De você conseguir trazer resultados sobre equity de marca, leva 11 anos. Então, assim, às vezes tem uma visão curto-prazista aí que a gente também tenta combater no dia a dia, né? Sobre como a gente consegue, talvez, equilibrar um pouco essas visões. Dentro desse mesmo universo, como que você faz, ou como que muitas vezes o pedido, se tiver algum caso engraçado, por gentileza, mas é aquela velha briga, né? Eu vou gastar dinheiro em marca ou vou gastar dinheiro em performance? É venda ou marca? Se tiver alguma coisa que você possa trazer luz para essa galera, por gentileza. É difícil. É difícil. Você acabou de falar 4 a 11 anos. Né? Isso é o cerne, né? Marca em 6 meses. Essa visão curto prazo versus longo prazo, ela é muito difícil no dia a dia, porque não tem... acho que a cadeia de publicidade, né, desde o CMO até a agência, o parceiro, é uma cadeia que sofre pressão o tempo todo. Hoje o marketing ele é responsável direto, se ele não é talvez o mais direto, ele é direto responsável pelo resultado das marcas, produtos, companhias. Então o cara tá na pressão da meta do dia a dia. Ele está na pressão, ele sofre pressão. A pressão que a gente recebe, muitas vezes, é a pressão que ele sofre. Então, assim, a gente tenta ter construir com os nossos clientes um pouco dessa visão da parceria, porque é isso, né? A meta dele é a nossa meta. Nós somos parceiros de negócio. Muitas vezes nós somos uma extensão do marketing, né? Menos sobre como fornecedores e mais como parceiros estratégicos. E a gente tenta juntos equilibrar essa visão do curto prazo, da meta, da necessidade com a construção de longo prazo, porque você pode até colocar todo o seu dinheiro agora na performance e você vai conseguir resolver o seu problema desse mês. O do mês que vem você não vai resolver. O problema de agosto de 2025 não está resolvido. Esse problema de agosto de 2025, você precisa começar a construir isso agora. E aí, através do top mid funil, do branding, da geração de demanda, né? Sobre esse equilíbrio entre geração de demanda e captura de demanda, que no nosso dia a dia hoje, em agências que hoje
principalmente as agências que hoje trabalham com performance interna, né? Sofrem muito sobre isso, né? Sobre como faz esse equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio? Qual que é esse equilíbrio? E aí é onde que a Intelecta entra. Então aí, com metodologia, com ferramenta, com parceria, a nossa expectativa é poder ajudar as empresas a responder, a ajudar o marketing a responder isso. Que é, se eu pego esse meu real que eu tenho aqui, eu invisto ele no final do funil ou eu invisto ele no topo do funil? Aonde eu vou trazer, onde que eu vou conseguir trazer resultado de forma mais sustentável? E aí que é onde a Intelecta entra, porque a gente recebe muito sobre isso, né? Qual que é o equilíbrio? Aonde que eu devo colocar o meu investimento? Qual que é o retorno? Porque também tem aquela visão sobre, eu vou fazer uma campanha agora de TV, de rádio, de merchandising, de YouTube, de rede social, o que quer que seja. E você fala, qual que é o resultado que eu vou obter disso? E o cara quer que você responda isso com uma avaliação last click, né? O cara vê o vídeo, vai lá e compra. O papel da publicidade não é, na minha visão, não é sobre despertar o interesse para que... Acho que quando você tem um lançamento de um produto, de uma categoria, de uma marca, aí sim, né? Você vai despertar a curiosidade daquele cara sobre aquilo. Mas no dia a dia, para as marcas consolidadas, produtos consolidados, o papel da publicidade é fazer com que a marca seja lembrada no momento que o cara estiver pronto para fazer aquela compra. Que pode não ser naquele momento. E aí, se você não trabalhar isso no longo prazo, você vai perder a possibilidade de fazer parte do rol de consideração daquele indivíduo naquele momento que ele estiver preparado para fazer aquela compra. São discussões difíceis que acontecem, mas a gente está tentando se estruturar da porta para dentro para a gente ajudar os nossos clientes a responder essas perguntas. Além da metodologia, plataformas que vocês utilizam, dá para dar uma luz assim, o que vocês estão usando lá? Dá para contar alguns segredos aí que tá por trás? Né? A gente tem... a gente está... A assessoria já ficou nervosa. Já subiu na cadeira. Não, acho que assim, a gente deve, inclusive, trabalhar algumas parcerias em release, né? Divulgar alguns movimentos que a gente está fazendo internamente com alguns parceiros. Legal. Eu acho que para você começar a entender um pouco melhor sobre como você endereça esse tipo de problema, se você não tem um parceiro especializado para fazer isso, você deveria ter minimamente um estatístico do seu lado. Porque muito sobre isso passa por estatística, passa por dado, você deveria ter um cientista de dados. Não é uma resposta que o mídia vai sair da faculdade, do quarto ano da faculdade, me formei e agora eu vou conseguir responder. Precisa ter uma cadeira específica, um conhecimento muito específico que, às vezes, o profissional de mídia, o estudante de publicidade não sai com essa carga, né? Eu tive aula de estatística, eu me formei há 24 anos atrás. Eu tive aula de estatística, mas era uma época que, na minha visão, né, do meu conhecimento naquela época, mídia não era uma disciplina da faculdade. Hoje, mídia tem mais peso. Acho que tem um olhar específico para isso. Na faculdade que eu fiz, mídia era... Cara, by the way, tem aqui, ó. Você pode ser isso aqui se você entrar na agência, né? Porque eu acho que tem, inclusive, sobre a glamour... Esse glamour da publicidade, ele nunca passou pela mídia. Ninguém nunca falou, putz, eu vou fazer publicidade porque eu quero fazer plano de mídia. Não, concordo. Mas os melhores convites iam para vocês, né? Continuam vindo ainda. Mas isso você vai descobrir depois, assim. Ninguém fala na sala de aula, né? Exato, mas assim, eu fui descobrir que mídia existia... Dentro da agência. Nem dentro da agência, mas... Cara, sei lá, no terceiro ano da faculdade, porque eu tinha amigos que estavam estagiando em áreas de mídia e aí eu consegui entender. Mas quando você não conhece, pensa que a publicidade é basicamente fazer filme para colocar no intervalo da novela. É muito maior do que isso, né? Assim, cabe tudo ali. Eu, por exemplo, eu fiz um colégio estadual, né? Onde o ensino também não era incrível. Eu fiz alguns anos de colégio particular no meu colegial, repeti de ano em matemática. Então, aí eu falei, eu vou fazer publicidade porque eu não quero olhar para matemática na minha vida. E hoje o que eu faço é basicamente matemática. Assim, a matemática é implacável. Exato, eu tentei fugir dela, ela foi lá e me pegou na curva. Mas assim, eu consegui entender que
era menos sobre matemática e mais sobre raciocínio. Sobre raciocínio lógico. Exato. Sobre um senso crítico, né? Sim. Então, hoje, cara, quando eu fui para publicidade, eu queria ser criativo. E aí, as coisas foram mudando, e aí, quando eu entrei em agência, eu caí direto numa área que não era nem na área de mídia. Quando eu comecei em agência, eu entrei por um acaso. Eu fazia um estágio numa indústria de produto químico, e aí tem um grande amigo meu, que hoje é padrinho da minha filha, é uma pessoa que eu sou muito próxima. Ele trabalhava numa agência, ele estava indo para outra e falou, putz, eu tô saindo aqui, quer que eu te indique? Claro. Eu falei, cara, meu estágio aqui está acabando, sempre quis trabalhar em agência, bora. E ele me indicou, eu entrei na agência, e meu papel na agência era fazer cadastro de veículo de mídia. Então, era uma época em que isso ainda tinha valor, né? Eu lembro lá tinha o meio mensagem, tinha os anuários de mídia e tal. As agências queriam organizar quase que um banco de dados de veículos do Brasil para poder comercializar. E o meu papel era ficar no telefone o dia inteiro, ligando para veículo, confirmando endereço, confirmando o telefone, confirmando o CNPJ, porque aquilo abastecia o sistema de mídia das agências. Então, eu entrei para isso. E essa área de cadastro ficava dentro de uma área que hoje é uma área que tem muito poucas agências, mas se chamava pesquisa de mídia, que era uma área que dava suporte de inteligência e dados para a área de mídia. Então, a gente não planejava, a gente não fazia nada, a gente rodava dado de investimento publicitário, rodava os bancos do TDI, as pesquisas do Marplan para entender um pouco do perfil do target, qual o meio consumia. Então, a gente supria o planejador de mídia com dados. Então, eu entrei na agência em uma área que já era muito sobre dados. Eu não fazia planejamento, eu não fazia nada, eu tinha só cliente interno. Eu nem aparecia para o cliente na grande maioria das vezes. E aí eu fui nessa área de pesquisa até virar diretor. E aí em 2014, então, depois de quase... Eu comecei em 2021, então 13, 14 anos depois... Quando eu já era diretor de pesquisa, então eu já tinha muito mais interlocução com as áreas de planejamento, as coisas já eram muito mais construídas a 4 mãos. Aí surgiu a oportunidade, por causa de uma conta que a agência ganhou, de eu migrar para planejamento mesmo, né? De ser o dono da estratégia. Então, a minha carreira, né? A minha trajetória dentro da mídia sempre foi muito... eu passei muito por dado, né, sobre como investigar, sobre como olhar para o dado de um jeito diferente, sobre fazer essas conexões com o dado, para depois eu poder migrar para a visão de planejamento, da estratégia. Então, eu até brinco com algumas pessoas que trabalharam comigo, que eu falo, cara, eu cheguei a ser diretor de mídia, eu nunca fiz um PI na minha vida. Eu nunca fui compensar um plano de TV, eu já era diretor. Então, assim, eu tive uma... Passar pela pesquisa de mídia, antes ele era meio mandatório pro mídia, né? Porque isso dava uma base, dava um estofo para o cara chegar, para planejar com um pouco mais de conhecimento. E eu fiz isso, mas eu fiz isso do começo ao fim, né? E aí depois eu migrei para o planejamento, então tem um monte de coisa que eu não passei dentro da cadeira de mídia. Tem um monte de, sei lá, resolver problema financeiro, que isso todo mídia faz, né? Você acha que mídia é só ganhar a panetone no final do ano, ir em festa legal e fazer plano de mídia? Cara, tem muita treta por trás disso, cara. Tem muito problema financeiro que é o mídia que vai lá e resolve, do encontro de contas, do budget do cliente, do controle. Então, teve um monte de coisa nisso que eu não passei e aí eu fui aprendendo na marra, porque eu já estava ocupando uma posição que eu precisava fazer isso, né? Me demandava isso. Mas eu sempre... Minha trajetória foi muito pelo dado, né? Então, até por isso, eu acho que eu tenho facilidade... Eu falei no começo, né, sobre essa minha visão criativa, ela está mais focada na estratégia, no dado, muito por causa disso, né? Porque eu acho que a minha carreira muito passou por isso. E, cara, essa parte da lógica, da matemática, né? Que hoje eu brinquei que o negócio veio e me pegou na curva... mas isso foi vindo naturalmente depois, né? Assim, acho que a gente amadurece e aí a gente percebe o quanto que a gente subutilizou o tempo. Super. Cara, eu olho para trás hoje, os assuntos que me incomodavam lá atrás e que eu não gostava são hoje os assuntos que me encantam e que eu tento aprofundar e que eu não tenho tempo. E, cara, eu falo, putz, eu poderia ter feito isso e eu não fiz e agora eu quero fazer e eu não consigo.
é difícil, É né? igual ter aula de pesquisa, né? Na faculdade ninguém quer. Depois você fala, meu, você, pô, pô, pesquisa é exato, maravilhoso, cara. cara. Maravilhoso. O Weber, Tiagão, eu tenho uma pergunta aí também um pouco capciosa, cara. Só curveball pra mim, cara. Depois, Roda, não, Thiago, pô. aqui, ó. Depois eu vou colocar ele um... vai me não, dar depois- um tapa na orelha aqui. Eu vou colocar um case pra ele selecionar aqui depois. Cara, eu hein? também tenho um case. Tá, Pensamos mas eu já- junto, eu já tá pensamos aqui, ó, já junto. tá Vamos lá, anotado. Vamos lá, Vai. vamos lá. Pô, essa é a pergunta de milhões. Vai, ó. vai. Tiagão, é o seguinte, cara. Há uma agitação mercadológica em relação ao BV. Teve gente que quis tirar, tem agência que não cobra. Como que você vê o BV e fazer, se vocês aplicam ou não, enfim, não precisa nem abrir aqui, mas eu queria a sua opinião até pessoal disso. E como mostrar para o cliente que não há um conflito de interesses. Que eu não vou torrar a grana dele para pegar 15%, 20% e colocar no bolso, seja do veículo, seja na fonte ali. Como que você vê isso? E qual a melhor forma de aplicar o BV, cara? Cara, assim, eu acho que o mercado da publicidade das agências, ele migrou para um cenário onde o BV ele é parte importante da rentabilidade de todos. Uma linha importantíssima, né? E não é uma linha do... Porque eu acho que esse momento, inclusive a gente brinca que chegou no meu momento de ficar rico e esse momento acabou. Que cara... Não é, assim, aquele momento do glamour da publicidade, Já que foi. vou ter uma agência e já amanhã eu tô rico, acabou. Assim, O BV dá muita margem pra agência, né? cara, ele, na verdade, ele não é nem que ele dá muita margem. Hoje ele é parte preponderante de fazer uma agência funcionar. Sim. As agências exercitam modelos no dia a dia para tentar fazer com que a conta ela feche, que passa pelo custo de FII, na grande maioria das vezes, em algumas vezes sobre success fee ou comissionamento de mídia, de produção, e o BV ele está embutido nessa conta. O BV ele não entra como uma... ele é parte dessa conta, né? Acho que qualquer agência, quando vai fazer um exercício para entender o potencial de rentabilidade daquele cliente, acho que isso é uma linha que entra lá no P&L também junto para poder entender. E infelizmente hoje ele não é mais aquele, ele não é o lucro. Ele é parte da conta para fechar a conta. Não é nem que ele é extra. Ele em alguns momentos ele é parte para fechar a conta. E assim, tem agências que conseguem ter retornos financeiros sobre os contratos que são muito bons, mas, cara, tem um monte de agência que não consegue ter isso, porque se você for pensar uma agência que hoje ela é focada em mídia de performance, tá? O Google, cara, search não paga BV. Não. Sim. Entendeu? Se você vai fazer performance, quanto dinheiro não passa pelo search? Então, assim, não é mais aquela rentabilidade toda. Você não vai duplicar a sua receita porque, nossa, você tem um BV maravilhoso. Acho que tem agências que conseguem ter um volume, negociações, enfim, que conseguem ter isso. Mas eu acho que na grande maioria, a linha do BV, ela inclusive, ela é muito menor do que já foi um dia. Acho que assim, realmente. ainda é tabu. Acho que ainda é um assunto meio velado, assim. Sim. Mas ele, no final do dia, ele é quase que regulamentado, né? O SEMP trata se eu não me engano, o SEMP em algum momento se falou sobre isso. Então, assim, é uma discussão que às vezes ela não acontece, mas eu acho que ela hoje dentro do mercado de agências, ela é parte preponderante, não é do lucro, é para fazer a conta fechar. Para fazer a roda girar. É isso, é para fazer a conta fechar. E mais uma vez, né? Salvo raras exceções, ninguém mais está ficando milionário porque é dono de agência, cara. Cada vez mais difícil. A gente sabe, pô, a gente sabe. Todas as agências têm, as grandes agências têm grupos globais por trás, que têm a sua contrapartida, né? Embarcam com às vezes, metodologias, ferramentas, expertise, mas também tem a contrapartida do nosso lado lá, né? Precisa entregar receita. O que a gente acompanhou e você, né, um gigante no mercado aí, é que o BV lá no passado ele complicou a vida das agências atuais, porque muitas vezes não tinha nem FII, nada. O volume era tão grande. Pode pedir o que você quiser aí que a gente faz. E aí isso meio que agora que a gente vê
conversando com vários profissionais, com várias agências, que a coisa tá assim, pô, legal, agora tem um contrato de entregas, tal. Acho que tem uma outra... acho que o digital, por exemplo, no Brasil, ele sofreu muito com isso. Porque não com o BV, mas com um jeito que a gente tratava o digital, que é um pouco do que você falou sobre como a gente tratava o BV, que era, putz, não paga nada aqui, eu vou pegar essa conta só pelo BV. Sim. O digital lá atrás, quando o digital começou a ser desenvolvido no Brasil, você pegar empresas como que não tinham o digital como core, então, por exemplo, uma Globo.com, outros players assim, o digital ele era o bônus, né? Sim. Assim, fecha aqui esse pacote aqui, vamos fazer essa carta aqui, ó, eu vou te dar essa carga de impressões aqui. Ah, não, faz isso aqui, eu te bonifico o digital. E aí, depois ninguém queria pagar pelo digital. Você fala, cara, não, isso aqui vai custar X. Você fala, não, eu não vou pagar. Pelo digital? Não vou pagar. Então, assim, foi se tirando o valor daquilo no dia a dia e depois foi difícil você retomar e mostrar o valor daquilo, né? A gente penou muito nos últimos, sei lá, 15 anos para fazer essa percepção de valor do digital mudar, porque isso ele era by the way. Então toma aqui, leva aqui o digital aqui um pouquinho, a gente fez exato, ele era a balinha do troco. E aí depois foi difícil da gente conseguir mostrar o valor. Hoje eu acho que a gente consegue, eu acho que tem um peso muito diferente, mas se partiu por um caminho parecido, né, sobre como você não dá o peso certo para como você para o modelo de remuneração das agências, né? Acho que a gente hoje colhe um pouco do que foi plantado lá atrás. Eu acho que a gente já passou por uma evolução importante no mercado, mas eu passei por N casos em que você entra numa concorrência e depois no final fala, putz, então o cliente foi por outro caminho porque a agência X aceitou tocar só pela remuneração do BV. Enfim. Maravilhoso. Eu queria mandar um beijo aqui, Rai, um abraço para Madu, da agência Lusso, que sempre assiste a gente. Então, Madu, um super beijo, continue assistindo a gente, que a gente te ama, mulher. Cara, a Madu, ela assiste com caderninho e caneta, anotando tudo. Valeu, Madu. Viu? Eu queria te colocar uma situação aqui sobre o poder da mídia. O contexto é o seguinte, vou te dar um contexto, aí você fala como que você resolve. Tem um produto que ele é ruim. Beleza? Ele tem uma ruim, os caras trocam o nome desse produto, porque o produto é ruim lá no passado, então tem muita carga ali, mas não é que o produto é ruim, ele passou por alguma experiência de alguma coisa errada, aí trocaram o nome do produto. Mas a rede, todo mundo ali, ainda vê relação nesse produto. Chega para você lá esse problema para você resolver. Precisa resolver esse problema, que é o problema da marca ali. Só que ao mesmo tempo existe uma pressão, porque precisa vender esse produto. Então é uma grande multinacional que precisa vender esse produto. Como que você resolve esse problema aí? Cara, acho que a primeira coisa esse é um problema que a mídia não vai resolver sozinha. Legal. Precisa juntar com estratégia e criação, porque se é o mesmo produto, se só muda a marca, você vai ter que construir uma proposta de valor que seja diferente, você vai ter que embalar isso de um jeito diferente para que a mídia depois possa fazer com que isso chegue no consumidor. Mas vai ser um voo de galinha, porque se você vai entregar o mesmo produto, uma experiência ruim para o consumidor, não tem mídia, não tem criação, não tem estratégia que resolva. Então você vai conseguir resolver aquilo por causa da novidade. Sim. E aquilo vai ter uma curta duração, porque não se sustenta. Vai ter que ficar colocando gasolina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho um... Estou citando todos os meus pares da agência. O nosso head de criação, Stefan, ele tem uma frase que ele fala muito, que é ou você tem coragem ou você tem grana. É isso. É a melhor frase. É isso. Se você não tem uma coisa boa, se você não tem um produto bom, a gente eu tenho várias, né? Eu tô cercado de pessoas com várias analogias. Stefan é bom, tem muita história boa. Além de tudo, o cara mais lindo que eu já vi trabalhando na publicidade. É mesmo? Bonito. Pô, louco. Sensacional. E mais bonito que ele é o filho dele que foi lá na agência outro dia. Que moleque lindo, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Agora, só para finalizar essa parte que o Jário já tá com a outra no gatilho, como explicar isso pro cliente de uma maneira que ele entenda, cara? Tipo, pra você trazer isso. Porque às vezes o cliente ele tá sofrendo uma pressão lá, né? Que nem você falou, né? Às vezes multinacional vem de fora, precisa colocar o cara lá, o CMO tá lá, precisa fazer, tem que vender isso aqui, mas não tem o tempo de pesquisa, não tem o tempo de nada, vai.
Como deixar, no seu ponto de vista, até com a bagagem que você tem, tipo, pra assim, bom, beleza, vou colocar todas as cartas na mesa e aí você decide, a gente vai junto ou a gente vai com você. Qual que seria o caminho, a sua indicação para isso, cara? Eu acho que a relação entre agência e cliente, ela 100% do tempo ela tem que ser uma relação transparente. Legal. A agência não é muitas vezes não vai ser o salvador da lavoura, vai trazer ali o canto da sereia e vai resolver todos os problemas. Muitas vezes, né, é uma parceria, isso precisa estar todo mundo muito consciente dos riscos e benefícios que você vai poder tirar de cada esforço de comunicação que você coloca no ar. Eu acho que, nesse caso, é sobre ser transparente, é sobre como... Porque precisa estar consciente dos riscos, sim, né? Sim. Sobre as expectativas. Eu acho que todos, né? Cada vez mais as agências conseguem furar a bolha do marketing ali, né? Ter uma presença com CFOs que são importantes para a tomada de decisão, CEOs que, logicamente, são muito importantes para a tomada de decisão, justamente por isso, né? Porque precisa criar uma relação de transparência, de confiança. Às vezes o cliente não está esperando que a agência chegue para ele e fale, não, você está certo e é isso mesmo. Ele quer uma agência que desafie, que traga o contraponto mesmo, né? Que traga, porque fazer publicidade não é um exercício subjetivo, por mais que pareça. Ele é muito suportado por dado, por pesquisa, por informação, por estudo. Tem a sua camada de subjetividade? Tem em alguns momentos, principalmente na área criativa, Sim. porque tem a ver com um gosto, com um senso de estética e tal. Mas a publicidade, a publicidade tem muito dado por trás para embasar toda e qualquer coisa que a gente fala para os nossos clientes. Então, a gente não fala porque a gente acha, a gente fala porque os dados indicam que o que vai acontecer é isso aqui, por conta desse dado aqui, baseado nesse estudo aqui. Então, você precisa estar sempre muito suportado por dados, justamente para você tirar essa conversa da subjetividade do achismo e trazer isso para algo concreto. Legal. Cara, eu tenho uma parada de um case também, a gente ir pro nosso próximo bloco. Rápido. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos pra cima. Então, não vamos parar. O homem vamos bora. fazer o case, depois da sua pergunta a gente vai pro momento Dominus que a galera tá aguardando aí. Seguinte, olha só. Tiagão, a mãe do Weber, em 2010, uma vizinha lá falou assim, viu, lançaram um negócio chamado Bitcoin nos Estados Unidos. E a mãe do Weber, curiosa, não falou nada pra ele, falou, pô, vou comprar essa parada aí. Vai que Tá dá rica alguma hoje. coisa. Hoje tá rica. E ela comprou, na época, 1.000 bitcoins. E deixou guardado, não falou pra ninguém e esqueceu. Um dia o Weber tava mostrando lá e falou assim, pô, Bitcoin tá 300 mil reais. Ela, pô, eu comprei isso lá, sei lá, 14 anos atrás. E ela descobriu que ela tem 300 milhões de reais pra realizar um sonho dela, que é lançar um produto que ela sempre quis. Beleza? Beleza. Um produto de estética. Um gloss. Pode ser? Um gloss da mãe do Weber. Dona Inês, um Gloss beijo, da Dona Inês. Inês. Quanto de você vai ser contratado pra fazer essa jornada aí? Esquece a parte de criação. Mas qual que é o volume financeiro que você falaria, ó, Dona Inês, vamos para Brasil. Ela tem que ser Brasil. A gente vai comprar mesmo, enfiar gasolina Brasil mesmo num novo produto, cara. Quanto que você colocaria ali? Você tem 300 milhões, da Dona Inês. É que Depende. eu devolveria, Uhum. assim, para que eu possa dizer para ela o quanto de dinheiro ela deveria investir, eu preciso entender qual que é o seu objetivo de venda, quanto você quer vender, aonde você vai vender. Sua distribuição vai estar boa para você suportar o volume de pessoas que talvez a gente ative que queira comprar o seu produto? Tá. Então, precisa de muito dado por trás disso para que eu consiga dar uma resposta para ela. Assim, não é... Os números eles estão sempre ligados, né? Sim, então, assim, se eu não tiver uma visão sobre o objetivo que ela quer estourar e ela quer ser a principal... Ela quer ser a principal marca de gloss no país, ou ela quer ser a principal marca de gloss no Nordeste, ou ela mais para frente ela quer sair só do gloss e ela quer passar para o blush e para o rímel. Acho que todo o plano de negócios relacionado àquilo, a gente precisa ter visibilidade para que a gente possa fazer a melhor recomendação. Legal. Então, a gente precisa de dado.
e precisa de informação do lado dela para que a gente possa trazer uma devolutiva que seja mais próxima da realidade do resultado que ela vai conseguir trazer disso. Se for algo subjetivo e falar, eu quero ser a marca mais conhecida do país e não importa o quanto que eu vou vender, aí você vai colocar uns 150 milhões por algum tempo para você só para awareness mesmo. Um institucional. Esquece o produto, quero fazer um institucional. Isso, em uns 6 mesezinhos ali, com 150 milhões dá para fazer um barulho. 150 milhões em 6 meses. Dá para fazer um barulhinho. Liga pra sua mãe. Vou ligar pra ela. Mãe! Maravilhoso. Mas eu, pessoalmente, eu não faria essa recomendação ali. Imagina, você deu uma... só pra... A galera gosta, a galera fica mandando pergunta que eles querem os números. Queria que você desse 3 dicas, você que foi o cara do planejamento, o que um planejamento tem que ter, principalmente tem muitas agências que assistem a gente aí, mas assim, 3 dicas que um planejamento para ele ser bom, ele precisa ter. E o que você puder contribuir para a nossa audiência ali, que dentro dessas facetas e 50 mil coisas que você faz, mas vou lá construir um planejamento, o que ele precisa ter ali, cara? 3 coisas super importantes. Eu acho que, primeiro de tudo, ele precisa ter dado e informação, independente de onde ela venha. Tá. Você pode ter lá milhões de ferramentas dentro da sua agência que vão poder te trazer esses dados. Tem um monte de ferramenta que é pública, que você vai conseguir extrair dado disso. Então, você precisa estar bem aparelhado do ponto de vista de onde você tira a informação para que você possa fazer um bom planejamento. Então, tem desde as ferramentas pagas, que são dos grandes institutos, da Nielsen, do Ibope, de vários outros, mas também tem as ferramentas que são abertas. O próprio Google Trends também, ele traz um monte de informação relevante. R$0. Se você tiver uma conta aberta no Google ou no Meta, você vai conseguir tirar informação de lá, o tamanho do seu público, onde que ele está localizado, qual é a palavra-chave. Acho que tem um monte de informação aberta, então eu acho que o primeiro de tudo é você ter dado. Você precisa estar bem munido de dado e informação para que você possa sair da camada da subjetividade e falar, eu vou fazer jornal porque eu gosto de jornal. Sim. Ainda existe algumas coisas como, o presidente passa ali, então precisa ter ali mais... Cada vez menos, mas assim, é menos sobre eu acho, eu gosto, e mais sobre o que o dado me traz para eu conseguir construir algo que seja fundamentado. É isso aí. Eu acho que o segundo ponto é você precisa saber trabalhar o dado, né? Não adianta dado cada vez mais você tem de monte, você pode extrair de vários lugares. Com a inteligência artificial, hoje você tem uma facilidade ainda maior de chegar no dado, né? Esse papel do hunting, ali, da busca, da mineração do dado, ele fica mais fácil, mas você precisa saber o que fazer com o dado, né? Sim. Então, acho que tem um soft skill ali que eu tento conversar muito com as pessoas que trabalham mais diretamente comigo, que eu tento fomentar no dia a dia, que é sobre senso crítico, que é sobre um olhar crítico sobre o dado, sobre a informação, tentar aprofundar, entender, fazer essas conexões. Se você acha um dado legal, tenta entender o porquê que aquele dado é daquele jeito. Por que as coisas estão funcionando daquela forma? Que gatilho você acha que teve alguma influência nisso que está acontecendo, que você está enxergando? Então, acho que você precisa não só ter o dado, mas você precisa ter o soft skill, né? E às vezes o hard skill para você saber o que fazer com esse dado. E aí o terceiro ponto, que é algo que eu também tento falar bastante com o meu time, acho que as pessoas que trabalham comigo diretamente sabem do meu toque obsessivo por isso. Mídia está muito ligado para o número, mas o número ele não precisa ser apresentado numa planilha de Excel feia. Faz as coisas com capricho. Animal. Faz de um jeito para ficar bonito, que encante. Mídia pode ser encantador. Porque tem muito disso, né? Sobre, agora a mídia fica para o final, quando vai começar a mídia, fala, agora vem a parte chata, agora vem a parte do dinheiro. Não, cara, a mídia tem que ser a parte mais legal. Ela não precisa ser a mais chata. Lógico que, cara, tem um encantamento muito grande com a parte criativa. Eu sei disso e até por isso eu acho que eu tento me exercitar sobre como montar narrativas de mídia que sejam mais engajadoras, mais encantadoras, que é menos sobre o dado e mais sobre a história que o dado conta, sobre a estratégia, para que você possa manter essa jornada de encantamento que começa com a estratégia, que sempre tem aquele olhar profundo, que levanta aquele insight maravilhoso e profundo, a criação que vai lá e faz
ficar lindo um filme, um manifesto que faz o cliente chorar, e aí chega na parte de mídia e fica um negócio chato, boring, e que o cara quer morrer. Então, assim, acho que você precisa dar destaque para aquilo que você faz. Eu falo para as pessoas que trabalham comigo, não só na minha área, falo assim, eu vou fazer um estudinho. Não tem estudinho, cara. Você vai fazer um estudo. O que você faz tem valor. Vou fazer um planinho. Não tem planinho, cara. Não importa o tamanho do budget, você vai fazer um plano. Você coloca massa encefálica ali, né? Penso, dedica tempo, energia. Você não pode minimizar o trabalho que você faz. Então, faça as coisas com capricho. Entenda que o mídia também tem o papel de encantamento. Eu acho que na minha trajetória eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, principalmente no planejamento estratégico, que despertaram isso em mim, né? Durante muito tempo era, tem que fazer o keynote, passa para o planejamento, que o planejamento faz o keynote, deixa bonito para ir para a apresentação. Até a hora que uma pessoa que trabalhava comigo no planejamento, o estratégico falava, não, cara, faz seus próprios slides. E aí eu tive que começar a exercitar sobre como que eu conto a história de mídia de um jeito mais engajador, que seja mais legal, que engaje melhor o cliente, né? Então, cara, o encantamento ele precisa acontecer em todas as áreas da agência, na mídia também. Maravilhoso, cara. Chama eu pra assistir uma apresentação sua. Bora. Quero ver. Quero ficar lá no cantinho. Não falo nada, prometo. Fico só ouvindo. Como é que tamo aí, Rai? Pode descer. Momento Dominus. Eu sou um ávido consumidor, tá? E na minha você casa... que tá na sua casa, meu amigo, 30% de desconto usando o código PCM30 no aplicativo ou no site do Dominus em todo o Brasil. Ótima escolha, viu, by the way? Boa. Pepperoni minha preferida. Pode chegar, aqui é maravilhoso. Tiagão, é o seguinte, cara, esse bloco é uma espécie de Raul Gil, onde a gente vai falar aí algumas coisas e você vai falar se divide uma pizza ou não. Mas pra não te comprometer, que a gente talvez já tenha te comprometido, a gente não vai falar nomes, a gente vai falar avatares, entendeu? Bora. Personagens, manda O que bala. você quiser. Tiagão, eu queria saber de você qual é o tipo de profissional que você gosta de liderar, de estar ali, né, nessa posição. Quais são as características que esse cara tem que ter para, de repente, para encantar, assim, para você olhar e falar, esse cara é diferente. E aí, vou investir nisso e vou dividir uma pizza com ele. Boa. Eu tenho muita sorte de trabalhar com muita gente assim. Animal. São curiosos, buscam ter profundidade nas coisas, né? Tentam ir a fundo do dado. São pessoas que são mão na massa. Eu acho que cada vez mais dentro da publicidade, dentro da área de mídia, tem menos espaço para você ter aquele olhar que... Eu tenho muita dificuldade, eu admiro muito as pessoas que conseguem enxergar, pegar um briefing e falar... fulano faz isso, ciclano faz isso, você faz aqui, vamos aqui, depois juntar tudo. Eu tenho um processo de aprendizado que, se eu pego um briefing... Eu não sei aonde que eu quero chegar. Eu vou descobrir aonde que eu quero chegar conforme aquilo vai se desenrolando, eu vou investigando e eu vou aprofundando. E aí eu vou conseguir entender qual é a história que eu vou querer contar. Então, essa é uma qualidade que eu admiro nas pessoas que trabalham comigo. Eu acho que eu tenho mais facilidade de trabalhar com pessoas que trabalham dessa forma também. Que são mão na massa, que são hands-on. Então, essas são as características que são humanas, que... conseguem ter esse senso crítico que eu falei um pouquinho, né? Que se desafiam, que se provocam entre si de um jeito positivo. Então, isso eu acho que são características que eu busco e que às vezes é muito difícil você conseguir mensurar de cara quando você conhece uma pessoa, né? Leva tempo, mas eu tive a oportunidade de... construir ali um time de pessoas que eu gosto de trabalhar junto, que eu confio muito, que muitos deles, inclusive, já trabalharam comigo em outras oportunidades. Muito bom. Cara, as características, sem citar nome algum aqui, que um cliente tem que ter para você não dividir uma pizza, cara, com essa empresa. Sem citar nomes, mas adjetivos mesmo. Eu acho que a relação agência-cliente, ela tem que ser uma relação de parceria. E quando você sente que não existe essa parceria, essa contrapartida da parceria, aí eu fico um pouco desmotivado. Eu acho que essa relação de parceria, de transparência, de jogar junto, eu acho que essas são as coisas que a gente mais valoriza na relação cliente-agência, né? Nós somos
deveríamos ser uma extensão do marketing, né? De ser um parceiro estratégico, que fala de negócio. E aí, quando a gente não tem essa contrapartida, eu fico um pouco mais... Não dividiria uma pizza. Maravilhoso. Pra fechar, Gerão, uma curiosidade minha, uma pessoa, um famoso, mas não pode ser o Rogério Ceni, Não que é. você dividiria uma Não pizza, que você gostaria de dividir uma pizza pra sentar numa mesa e conversar, bater um super papo. Não é o Rogério. Eu tive a oportunidade de fazer um tour no Morumbi com o Rogério, pegar autógrafo, bater foto, foi muito legal, mas tem um cara na história do São Paulo que eu admiro mais do que o Rogério, apesar de achar o Rogério como atleta e como eu vi atleta jogar, incrível, mas para mim o Muricy, ele é mais ídolo que o Rogério. Eu acho o Muricy um cara fantástico, um cara que tem um monte de qualidade, exato. Isso para mim, cara, ele tem essa ética com o trabalho que eu me identifico muito. Eu acho ele um cara fora de série, um cara humilde, que ele não é deslumbrado, que ele ama o São Paulo. Super. E você percebe isso, né? Então, assim, eu acho ele para mim é muito ídolo. Se eu tivesse a oportunidade... Ele é um cara, assim, eu sou muito... Talvez não pareça aqui, mas eu sou um cara fechado, eu sou um cara que não sou muito expansivo. Ele é um cara que, tipo, se eu ver um famoso na rua, eu vou deixar passar, eu não vou nem ligar, que se dane. Se eu ver o Muricy ali, eu vou dar uma tietada. Aí eu paro o que eu tô fazendo, eu falo, putz, tira uma fotinha aqui, pô. Muricy, eu acho muito bom a história dele contando lá que acho que o jornalista pergunta pra ele, o que você faz pra motivar a rapaziada aí, os jogadores? Ele, motivar! 300 mil reais por mês, motivar, meu, os caras têm tudo aqui, vou motivar o quê, meu? Ele é demais, cara. A humildade dele, eu acho ele demais. Ele é de um tempo que não... de amor às coisas que não existe mais, né, cara? Maravilhoso. Sensacional. Tiagão. Mais de uma hora, hein? Mais de uma hora, cara. Passou rápido. Foi legal demais. A gente vai recitar os seus principais pensamentos agora. Eu vou até anotar aqui, hein, pô. Depois você joga e Depois vende. Você joga no chat GPT, faz um e-book e manda na Amazon lá, né? Maravilhoso. Sensacional, cara. Heber, vamos lá? Começar o grande momento? Grande momento, e-book do convidado Thiago Fernandes com a gente aqui, cara. Falando sobre mídia e dados, um bate-papo maravilhoso. Foi uma verdadeira aula e ele começou com uma frase incrível, a gente já repetiu aqui, mas vale colocar no e-book dele que a área de mídia, né, o profissional de mídia precisa ser um tradutor do comportamento humano, meu amigo. É uma antropologia aí para você ter sucesso na sua carreira. Maravilhoso, já era a minha que eu anotei que ele sentou e falou, cara, várias vezes durante esse episódio, é que você necessita ser curioso, cara. A curiosidade, ela move as pessoas, então se você for esse cara curioso, com certeza você vai tirar grandes insights aí para você e para o seu cliente. Muito bom, frases para você deixar na manga para falar na reunião com o seu cliente, cara. O Thiagão já falou aí uma pra gente que é: não cabe um peru num pires. Então, se o seu cliente tem um budgetinho, né, super pequenininho, quer fazer uma ação monstruosa, por mais criativo que você seja, não cabe um peru num pires. Maravilhoso. Uma das palavras que ele falou que eu achei super interessante, que é equilíbrio, cara. As relações, elas precisam ter equilíbrio. Tudo é sobre equilíbrio, né? Investimento de brand, performance é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então, busque equilíbrio nas suas relações, que com certeza vai facilitar a sua vida. E se você está começando a sua carreira agora, ou é um estudante que está nos ouvindo aqui, meu amigo, e foge muito forte da matemática, esse dia vai chegar, ela vai te pegar, cara. Então abrace os números, porque eles estão em qualquer lugar aí, cara. E sem falar, para pegar um gancho aí, marketing é pressão, meu amigo. Alguém tá sofrendo alguma pressão e você vai receber ela também. Então não ache que é só fazer aquele comercial maravilhoso, porque marketing é pressão. Cara, o Weber anotou, eu anotei, Rayane anotou, todo mundo no estúdio anotou, mas aqui quando o Thiagão falou, cara, não menospreze o seu próprio trabalho, isso tem uma força muito grande, independente do cargo que você esteja, cara. Seja um estagiário, um assistente, enfim, não é um planejamentinho, não é um trabalhinho, não é um projetinho, cara. Pô, é um trabalho, cara, que vai significar muito para várias pessoas, principalmente para você, para aprender, enfim, ganhar bagagem, para fazer projetos ainda maiores. Então, não menospreze o seu trabalho.
Maravilhoso. Um dos maiores problemas é você mudar a regra do jogo, meu amigo, no meio do caminho. Então, o que você combinou tem que cumprir. A gente falou um pouco sobre isso, né? Então, não mude a regra do jogo. E se você for mudar, sente com a pessoa e converse, que com certeza isso fará a diferença. Maravilha. Eber, eu fico por aqui, cara, que deu pra perceber que o Thiago tem uma paixão muito grande quando ele fala sobre a área dele. Isso ultrapassou as barreiras dos bits and bytes aí, dos átomos aqui. Então, cara, você ser um apaixonado pela sua área faz muito sentido, né? Desde que você vá transitar, não tem problema de área para outra, mas no que você tá no momento ali, a paixão é uma gasolina muito legal. Maravilhoso, Jair. Eu vou fechar a minha com: ou você tem coragem, meu amigo, ou você tem grana. Saia da camada da subjetividade, mostre dados e mídia pode ser encantadora. Esse foi o e-book do convidado, Thiago Fernandes, velho. Olha a galera batendo palma. Ó, torcida gritando, Thiago, torcida no jogo, velho. Thiago, últimas palavras e a gente já vai finalizar, meu amigo. Queria só agradecer, obrigado pela abertura, pelo espaço, foi bem legal mesmo. É isso. Sensacional. A gente que agradece, velho. Pra você que ficou até o final, já sabe, PCM30, 30% de descontos na Dominus e claro, 21 Live, o software que vem revolucionando. Acessa lá e marca a sua demonstração. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, valeu.